Nesse vídeo, nós vamos começar o estudo de função afim. Antes de ir para a definição de função afim, né, e ver alguns exemplos, a gente vai definir alguns outros nomes relacionados à função afim. Na verdade, todos esses nomes que a gente vai ver, né, são funções afins, mas que recebem um nome particular, tá? A primeira delas é a chamada função constante. Tá? Uma função f de R em R vai ser chamada de função constante quando a cada elemento x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento c pertencente aos reais, tá? Então a função constante ela é desse jeito aqui, ó. Ela é uma f de x igual a c, tá? C é um número real. O gráfico de uma função constante, na verdade, é uma reta paralela aos eixos abscissas e que vai passar pelo ponto 0 e c. Tá? E a imagem, no caso da função constante, é o conjuntinho formado pelo número c. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Tenho aqui ó, a função f de R em R definida por f de x igual a 3. Isso aqui é uma função constante. Ó. Percebam que o gráfico dessa função constante ó, é uma reta paralela ao eixo x e passa pelo ponto 0 e 3. Vamos ver agora uma outra função também, que a gente vai ver que ela é uma função afim, mas que recebe um nome particular. É chamada função identidade. Uma função f de R em R vai receber esse nome de função identidade quando a cada elemento x pertencente a R associa o próprio x. Isso é, a f de x igual a x, então uma f de x igual a x, vai receber o nome de função identidade. Percebam que se a cada elemento x pertencente aos reais ele associa o mesmo x, o mesmo número, né, como imagem, percebam que ela vai formar o gráfico dessa função, né, essa função no caso vai ser formado pelos infinitos pontos onde o x e o y são o mesmo valor. Então, por exemplo, os pontos menos 3 e 3, menos 2 e 2, menos π e π, e assim por diante. Perceba que ele vai formar uma reta que passa pela origem, e além disso, essa reta ela é uma reta bissetriz aqui, ó, dos quadrantes 1 e 3 aqui do plano cartesiano. Tá? Bom, uma outra função, né, que tem um nome particular, é a chamada função linear. Tá? Uma função f de R em R vai ser chamada de função linear quando cada elemento de x pertencente a R, a gente associa o elemento AX pertencente a R, para A diferente de zero e A pertencente aos reais. Tá? Então, a função linear ela tem esse jeitão aqui. Ó. É uma f de x igual a vezes x, para A diferente de zero. Tá? Porque se A for zero, a gente tem uma função constante que vai estar sobre o eixo x. O gráfico da função f de x igual a de x vai ser uma reta também e que também passa pela origem. O A vai determinar aqui o movimento da reta, se ela é mais fechada, se ela é mais aberta. Tá? Mas ela sempre vai passar pela origem. Ok? Bom, finalmente agora vamos vamos para a definição de função afim. Uma função f de R em R vai ser chamada de função afim quando, para cada x pertencente aos reais, associa sempre o mesmo elemento a x mais b pertencente aos reais, em que a é diferente de zero e b são números reais. A função afim ela vai ter sempre esse jeitão aqui, ó. F de x igual a ax mais b, onde a é chamado de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Primeira observação, né? Vamos ver aqui primeiro nos exemplos, que aí vocês vão entender melhor. A função, né, f de x igual a 3x mais 2, né? Lembrando, aqui a gente está trabalhando com as funções sempre definidas de R em R, tá? Ela é uma função afim, onde A é 3, o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 2. Eu também posso representar ela nessa notação, né? Y igual a menos 2x mais 1, onde ó, o coeficiente angular é menos 2 e o coeficiente linear é 1. A função y igual a 4x, que a gente viu logo antes, ela tem um nome particular, né, chamada de função linear,
ela também é uma função afim, onde o a, o coeficiente angular é 4 e o coeficiente linear é 0. Tá? Bom, o gráfico cartesiano da função linear, né, da função afim f de x igual a x mais b, vai ser uma reta. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Construir o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Como o gráfico cartesiano da função afim é sempre uma reta, para a gente estar construindo o gráfico dessa função é muito fácil. Basta a gente ter dois pontos. Porque existe um teorema lá na geometria euclidiana que vai falar assim, que por dois pontos passa apenas uma reta. Então, se eu conseguir construir dois pontos dessa função, eu consigo traçar uma reta. Tá? E essa reta vai ser o gráfico da função linear. Então, a gente pode atribuir valores aleatórios aí para o x e encontrar o y. Sendo que a gente pode fazer isso apenas duas vezes, porque a gente vai formar dois pontos. Em particular, aqui eu atribuí 0 para o x e encontrei y sendo 1. Por quê? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E eu atribuí aqui x o valor 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, veja, eu formo os pares ordenados aqui, 0 e 1, e 1 e 3. Tá aqui o parzinho ordenado, 0 e 1, 1 e 3. Esses parzinhos ordenados pertencem à função. Então, eu vou fazer aqui, eu marco esses dois pontinhos. Então, eu marco os dois pontinhos e eu traço a reta passando por esses dois pontinhos. Bem simples, bem tranquilo. Tá? O que vocês vão fazer agora? Como exemplo, vocês vão construir o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. E eu quero que vocês percebam a diferença entre esse gráfico que você fez e o gráfico que a gente fez aqui no exemplo. Tá? Então, pausa o vídeo aí e faz esse exemplo, por favor. Bom, vamos agora ver aqui mais um exemplo também relacionado à função afim. Esse exemplo ele diz o seguinte, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e menos 2. Veja, aqui nós não temos a lei da função, tá? Nós não temos a lei da função, mas a gente tem dois pontos por onde essa função passa. Tá? Então, só por esses dois pontos a gente vai conseguir descobrir qual é a lei de formação da função. Tá? Bom, como eu sei que ele quer a equação de uma reta, ou ele quer a lei de formação de uma função afim, né, que passa por esses dois pontos, eu sei que ela vai ter esse jeitão aqui, y igual a ax mais b, ou f de x igual a ax mais b. Tá? Bom, primeira coisa, se a reta passa por esses dois pontos, pelo ponto 1 e 2, pelo ponto 3 e menos 2, isso significa que o ponto 1 e 2 pertence à reta y. Tá? Então, significa que o parzinho aí ordenado 1 e 2 vai estar que ele pertence à reta. Se ele pertence à reta, o que eu vou fazer? No lugar aqui da equação, da lei de formação genérica, né, que é quem a gente está procurando, eu vou trocar o x por 1 e o y por 2. Tá? Porque a reta passa por 1 e 2. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Exatamente esses caras que nós estamos procurando. Tá? Então, eu vou trocar aqui o x igual a 1, y igual a 2 na equação. Então, estou fazendo aqui a troca. E a gente vai obter, então, que 2 é igual a A vezes 1 mais B. Tá? A vezes 1 é A. Então, a gente chega, né, que 2 é igual a A mais B ou A mais B é igual a 2. Eu vou deixar nesse formato aqui para ficar mais fácil. Tá? Bom, da mesma forma, eu sei que 3 e menos 2 também vai pertencer à reta. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar x por 3 e y por menos 2 aqui na equação y igual a x mais b. E vamos encontrar uma outra equação em termos de a e b. Tá? Então, trocando na equação, vai ficar no lugar de y eu ponho menos 2, no lugar de x eu ponho 3. Olha como que ficou. Ficou menos 2 igual a a vezes 3 mais b. A vezes 3 é 3a. Então, vai ficar menos 2 igual a 3a mais b, ou 3a mais b igual a menos 2. Tá? O que nós temos agora? Nós temos duas equações. Uma que fala o seguinte, a mais b igual a 2, e outra que diz o seguinte, 3a mais b igual a menos 2. A e b tem que ser um valor que funcione para essas duas equações.
Em outras palavras, deixa eu subir aqui, o que nós temos é um sistema linear. O que nós temos aqui é um sistema linear. Agora, para encontrar quem é o coeficiente angular A e quem é o coeficiente linear B, basta a gente resolver esse sistema linear. É um sistema linear bem simples de resolver. Bom, para resolver esse cara, tem várias formas, viu, gente, de fazer. Usando matriz, várias. Como é um sistema simples, eu vou usar uma forma bem simples. Eu vou tentar operar em uma equação e tentar juntar com a outra equação de forma a zerar uma variável. Tá? Se eu conseguir, é porque esse sistema vai ter solução. Então, ó, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e vou somar com a segunda. Ó. Porque se ao invés de A aqui for menos 3A com 3A vai zerar a equação. Tá? Então, vamos lá. Eu multipliquei. Ó. Menos 3A menos 3A. Tá aqui. Ó. Menos 3 vezes B menos 3B. Menos 2 vezes 3 menos C. Menos 6. Então, está aqui a nova equação. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar o resultado da multiplicação com a primeira equação com a segunda linha. Então, menos 3A mais 3A, zerou. Menos 3B mais B, menos 2B. Menos 6 menos 2, menos 8. Multiplicando aqui ambos os lados, dividindo ambos os lados aqui por menos 2, ó, a gente chega aqui, B é igual a menos 8 sobre menos 2, que é igual a 4. Então, eu já sei quem é o coeficiente linear. Tá? Bom, como eu já tenho B, agora eu pego esse B e escolho alguma das equações aqui para substituir. E eu substituí na primeira. Tá? Então, como B é igual a 4, na equação A mais B igual a 2, eu vou trocar o B por 4. Então, vai ficar A mais 4 igual a 2. Resolvendo a equação, a gente chega que A é igual a menos 2. Portanto, a equação da reta, ou a lei da função afim, que a gente está procurando, é y igual a menos 2x mais 4. Eu quero que vocês percebam no gráfico que, de fato, os pontos, né, dados aqui, ó, 1 e 2 e 3 e menos 2, passam pela reta. Vamos ver. Percebam aqui que eu tenho, esse é o gráfico, né, da função que a gente encontrou, a menos 2x mais 4. E percebam que os pontos A, 1 e 2 e B, 3 e menos 2, pertencem à reta. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas eu encontraria a mesma função com qualquer ponto que tivesse com ela? Sim. Por exemplo, você pode fazer o teste agora aí. Ó. Ao invés de usar os pontos 1 e 2, 3 e menos 2, use os pontos C aqui, x0, y4 e D aqui, x2, y0. Faz o teste com esses pontos. Você vai ver que você vai chegar nos mesmos valores. Ok? Bom, uma pergunta. Qual seria o conjunto imagem da função afim f de r em r? A gente sabe que o domínio é todos os números reais, mas qual seria a imagem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra? Eu vou usar aqui como exemplo a própria função que a gente viu no exercício anterior, a menos 2x mais 4. Percebam que essa função aqui, olhando aqui no eixo dos y, ó, eu vou... Opa, você não... Eu vou aumentar aqui o zoom cada vez mais. Ó. Na verdade, vou diminuir. Ó. Quem tem labirintite, toma cuidado. Melhor usar aqui a ferramenta, né? Então, ó, vou diminuir aqui cada vez mais o zoom. Perceba o seguinte, ó, que quanto mais eu diminuo o zoom, a reta continua crescendo, né? Por quê? Porque a função é definida, que nós temos aqui uma função que ela é definida de R e R, ok? O domínio são todos os reais, ó, e o contradomínio também são todos reais. Mas qual que seria a imagem? Ó? Percebam que a reta aqui, ó, tanto aqui no caso aqui no quarto quadrante como no segundo quadrante, ela sempre vai estar, aqui no caso, ó, decrescendo, né? Conforme o x vem caminhando para cá, ela vai decrescendo. De menos infinito até mais infinito. E é uma característica da reta, né? A reta é infinita. Então percebam que a imagem aqui dessa função também vai ser todos os números reais. Né? Veja, o contradomínio vai ser igual à imagem. Né? E além disso, ó, percebam que cada x aqui só se associa com um elemento da imagem. Então o que você já pode perceber é que ela é
e essa função ela é injetora e ela é sobrejetora. Então ou seja, ela é bijetora no caso, né? E a sua imagem é formada por todos os números reais. Matematicamente, a gente pode, mesmo sem o auxílio do gráfico, né, a gente pode ver que a imagem é sempre R, porque para qualquer y pertencente aos reais, sempre vai existir um x dessa forma, x igual a y menos b sobre a, que também pertence aos reais, né? Porque, ó, veja só, eu vou pegar aqui esse x igual a y menos b sobre a e vou aplicar na f de x. Ó. Então, isso vai ficar f de y menos b sobre a, que vai ficar, então, igual a porque lembrando que a nossa f de x é linear, né? Então, vai ficar a, que multiplica esse cara de x, ó, esse cara pertencente aos reais, que a gente definiu, mais b. Fazendo a operação aqui, ó, a e a aqui, eu posso simplificar. Menos b mais b dá zero. Vai sobrar, então, que a f de x é igual a y. Em outras palavras, eu sempre vou ter um y. Né? Eu sempre vou ter um y que pertence, ou melhor, para qualquer y que pertencente aos reais, eu sempre vou conseguir achar um x que faça, que esteja lá no eixo y, né? Então, a imagem da função afim sempre é o conjunto dos números reais. Uma outra questão importante é que eu também consigo definir o coeficiente angular de uma reta, mesmo sem ter essa reta, né? Sem ter, perdão, a lei de formação dessa reta, tá? Vamos ver como que eu faço isso. Bom, a gente já sabe, né, que o coeficiente linear é o termo a, né, o que acompanha o x lá na lei de formação da função. Agora vamos tomar um x1 e o y1 e um x2 e y2, pontos distintos sobre a reta. Tá? Coeficiente angular ou inclinação da reta vai ser dado por a, que a gente já sabe, né, é a nomenclatura que a gente está usando, mas esse a vai ser dado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou seja, o a vai ser dado pela variação de y sobre a variação de x em x. Vou chamar essa variação de y de ΔY, essa variação em x de ΔX, tá? Ou seja, aquela variação que acontece na vertical, se eu for pensar em termos gráficos, sobre a variação que ocorre na horizontal, tá? Vamos ver no GeoGebra aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. Bom, percebam aqui então, ó, esse é um exemplo particular, né? De uma função aqui particular, mas percebam o seguinte, ó, que o coeficiente angular, nós vimos que ele é a variação em y sobre a variação em x. Nessa aqui em particular, ó, a gente tem que o x varia 4, ó, por quê? Ó? O x final aqui, ó, que foi tomado, né, pelo ponto, pode ser qualquer um, mas aqui foi, ó, o ponto A 2 e 2 e o ponto B aqui, ó, 6 e 4, que está sobre a reta. Ó. Então, a variação aqui ó, foi 4, porque é 6 menos 2. E em y ó, é 2, porque é 4 menos 2, que é 2. Então, o coeficiente angular aqui no caso, ó, ΔX, ó, xb menos xa, que é 4, ΔY, yb menos y, que é 2. Então, o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, então ó, é 2 sobre 4, que é meio. Tá? Agora, será que esse valor muda quando eu altero os pontos? Vou arrastar aqui os pontos. Eita, eram os pontos, não a função. Eita. Ó, mudei aqui o ponto, tá vendo? Ó? Eu passei daqui para cá. Percebam que quando eu mudo o ponto, ó, varia o coeficiente, a variação em x quanto em y. Ó. Agora, ó, no ponto de coordenada ó, 4 e 3, e o B sendo ponto de coordenada ó, 6 e 4, a variação aqui é 1, tá? E a variação aqui é 2. Então, perceba que o coeficiente angular continua sendo meio, tá bom? Vou ver mais uma. É que aí eu estou arrastando, ele está mudando a função. Mas é isso, tá? Então, percebam, o coeficiente angular é a variação aqui no y, então eu faço aqui, ó, 3 menos 4 aqui no caso, com a variação aqui no x, ó, que aqui no caso é 6 e 6 menos 4, que é 2. Ok? Um outro exemplo, ó, calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 0 e 1 e B, 1 e 3. Então, eu fiz aqui
o desenho, né, do gráfico. Então percebam que a reta passa pelo ponto A, ó, que é a coordenada 1 e 0, ó, tá aqui o ponto A, e passa aqui pelo ponto B, que é a coordenada x1 e y3. Então, qual é a variação aqui em y? Ó? Variação em y, ó, perceba que formou aqui um triângulozinho, né? A variação em y aqui, ó, é 3 menos 1, e a variação aqui em x, ó, é 1 menos 0. Tá? Então, ΔY é 3 menos 1, ΔX 1 menos 0. Então, o coeficiente angular é 2. Tá? Na verdade, essa aqui é a função que a gente usou lá no começo do vídeo, 2x mais 1. Ok, pessoal? Bom, uma outra questão bastante importante é o que nós chamamos de zero da função afim, que na verdade é o mesmo conceito para todas as funções, né? O zero de uma função, né, nós chamamos zero de uma função todo x cuja imagem é nula, tá? Então, sempre que eu tenho ó, f de x igual a zero, o x que faz isso acontecer, o x ou os x, né, são chamados de zeros dessa função. Então, para determinar o zero de uma função, é bem simples. Basta nós pegarmos a lei de formação dela e igualar a zero. Tá? Então, para determinar o zero de uma função f, ó, eu vou estar pegando então, a lei de formação dela, ó, ax mais b, e vou igualar a zero. Perceba que é uma equação do primeiro grau simples de ser resolvida. Né? Então, ó, por exemplo, eu vou subtrair b dos dois lados e vou dividir ambos os lados por a. Então, o zero de uma função afim sempre é dado por menos b sobre a. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Determina o zero da função f de x igual a 2x menos 1. Bom, igualando a zero aqui a lei de formação dessa função, ó, 2x menos 1 igual a zero. Por quê? Porque eu quero todos os x que têm imagem zero. Esse que é o conceito, isso que é importante vocês saberem. Não é apenas, pega lá e iguala. Mas por quê? Zero de uma função é todo x cuja imagem de f de x dá zero. Então, é sempre isso aqui que você tem que lembrar. Zero de uma função é todo x cujo f de x é zero. Tá? Então, fazendo isso aqui, igualando a zero, vou encontrar todo x que a imagem da função retorne zero. Resolvendo a equação, a gente chega que x é meio. E eu fiz aqui o gráfico da função. Tá? Perceba o seguinte, está aqui o ponto meio e zero. Ó. O zero de uma função sempre vai dar uma imagem zero. Tá? Então, ó, meio sempre dá uma imagem zero aqui. Ou seja, isso significa que é o ponto ó, por onde o gráfico da função corta o eixo x. Tá? Então, graficamente, zero de uma função é o ponto ou os pontos, né, sobre o eixo x, onde o gráfico da função corta o eixo x. Bom, outra questão importante em respeito de nomenclatura é a definição de função crescente e decrescente. Tá? Seja uma função f de a em b, dada pela lei de formação y igual a f de x, nós vamos dizer que ela é crescente no conjunto A1 contido em A, se para dois valores quaisquer x1 e x2 de A1, com x1 menor que x2, a gente tem também que f de x1 é menor que f de x2. Linguagem matemática, ó, uma função vai ser então crescente se para qualquer x1 e x2, x1 menor que x2 implica em f de x1 menor que f de x2. Tá? Vamos ver graficamente o que isso significa. Ó. Então, eu tenho aqui uma função definida no intervalo. Ó. Tem uma função aqui qualquer definida no intervalo, definida em A, né? De A em B. A função vai ser crescente, ó, que se eu pegar qualquer x aqui desse intervalo, ó, se eu pegar qualquer x aqui do domínio, ó, ou melhor, se eu pegar qualquer x de um subconjunto do domínio, né, porque a função ela pode ser crescente em partes da função, né, então a função pode ter um trecho dela que é crescente, um trecho que é decrescente, assim por diante. Então, se dentro de um subconjunto aqui A1 de A, eu pegar aqui ó, um x1 e um x2 qualquer, e aplicar na função, ó, apliquei aqui na função, apliquei aqui na função. Isso implica ó, que f de x1 continua menor que f de x2, ó, então x1 menor que x2 implica que f de x1 menor que f de x2. Ó, se isso acontece, significa que a função é crescente.
né? Ou também, ó, se eu calcular o coeficiente de variação, ó, f de x1 menos f de x2, e x1 menos x2, e esse valor for maior que zero, essa função é crescente, tá? Bom, agora, se eu tomar aqui ó, uma função f de a em b, dada por y igual a f de x, eu vou dizer que ela é decrescente no conjunto A1 contido em A, se para dois valores quaisquer, x1 e x2 de A1, com x1 menor que x2, nós temos que f de x1 é maior que f de x2. Tá? Então, veja, se eu tomar aqui, ó, mesma coisa, ó, tá aqui a função, né, ela eu estou pegando aqui um subconjunto de A. Se dentro desse subconjunto de A, eu pego aqui ó, um x1 e um x2, aplico na função, ó, puff, aplico na função aqui, ó, puff. Se esse f de x1 me dá se esse x1 me dá um f de x1 que é maior que o f de x2, ó, eu vou dizer que a função é decrescente. Então, eu tenho ó, um x1 que é menor que x2, ó, tá vendo aqui? Tem um x1 que é menor que x2. Isso me deu ó, um f de x1 que é maior que f de x2. Então, a gente tem uma função que é decrescente. Tá? Matematicamente, também posso escrever assim. Ó, se eu tomar qualquer x1, x2 desse subconjunto A1, x1 diferente de x2 implica que f de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos x2 vai ser sempre menor que zero. Então, isso significa que a função é decrescente no intervalo. Tá? Bom, vamos ver aqui a questão do crescimento e decrescimento da função afim. Para isso, eu vou usar o GeoGebra para estar ajudando. Bom, vejam aqui que eu tenho o gráfico de uma função f de x igual a ax mais b. Nesse caso particular, o coeficiente angular é 2, tá vendo aqui, ó? E o coeficiente linear é 1. Então, eu tenho aqui ó, uma f de x igual a 2x mais 1. Eu vou movimentar aqui ó, o coeficiente angular, tá vendo que ele está 2, né? Percebam que a função é crescente. Ó, vou pegar aqui, ó, se eu pegar qualquer x1, x2 aqui, ó, vou pegar aqui, ó, x2 e x1, ó. x1 menor que x2 implica que f de x1, que aqui é 3, é menor que f de x2. Graficamente, dá para a gente ver a reta, né, quando ela é crescente. É mais fácil de observar. Então, olha, eu estou movimentando aqui ó, o coeficiente angular. Tá vendo? Está variando aqui. Ó. O que acontece se ele for zero? Vamos pôr em zero primeiro. Zero. Se ele for zero, eu tenho uma função constante, certo? Conforme ó, ele vai crescendo, perceba que a função é sempre crescente. Né? Ela pode crescer mais rápido dependendo do coeficiente angular. Então, o coeficiente angular maior ó, deixa ela mais inclinada. Ó, uma inclinação maior. O coeficiente angular vai diminuindo, a inclinação vai diminuindo também. Agora, ó, eu vou passar aqui o coeficiente angular que está zero, ó, vou passar para um valor negativo. Olha o que acontece com a função. Percebam, então, ó, que o coeficiente angular ela fica decrescente. Percebam só. Ó, vou pegar aqui, ó, x2 menor que x1, x1 menor que x2. Quando eu levo na função, ele me dá uma f ó, que é maior que a f de x1 é maior que a f de x2. Então, isso aqui é uma função decrescente. Então, perceba que quem vai dizer se a função é decrescente ou não ó, é o coeficiente angular. Coeficiente angular negativo, função decrescente. Coeficiente angular positivo, função é crescente. Tá? Outra coisa importante, ó, o coeficiente linear, estou variando ele aqui. Ó. Perceba, ó, conforme eu aumento o coeficiente linear, a função vai subindo. Ó. E percebam que, veja bem, ó, o coeficiente linear sendo 4. Olha onde o gráfico corta o eixo y, no ponto 4. Sendo 3. Olha onde ele corta o eixo y, no 3. Sendo menos 1. Olha onde o gráfico corta o coeficiente y. Então, percebam que o coeficiente linear é onde a função corta o eixo y. Okay? Então, agora fica fácil. Você bate o olho na função, vou deixar aqui, por exemplo, no 2. Ó. f de x igual a 2,5x mais 2. Sem olhar no gráfico, eu já sei que ela vai cortar o eixo y no ponto 2. Ok?
Então, matematicamente, é tranquilo de ver essa questão, né? O teorema a gente tem um teorema que vai dizer o seguinte, né? F de x igual a de x mais b é crescente, se e somente se o coeficiente angular a for positivo, né? E olha, de fato, né? Se eu tomar aqui uma f de x igual a x mais b é crescente, isso vai acontecer se e somente se, como a gente viu ali anteriormente, f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2 for maior que zero. Agora, eu vou aplicar aqui ó, um ax1 mais b e um ax2 mais b na função, né? Ou melhor, eu vou aplicar um x1 e um x2 na função aqui f de x igual a x mais b. Então, vou trocar o x aqui por x1 e vou trocar o x por x2. Ó. Então, estou aplicando nos dois. A gente vai ter aqui, ó, no primeiro, ó, o x1 aplicado na função ax1 mais b. No segundo, ó, o x2 aplicado na função ax2 mais b. Então, esse cara dividido por x1 mais 2 tem que ser sempre maior que zero, né? E, de fato, ele é maior que zero. Se eu fazer a operação aqui, ó, b menos b vai dar zero. A gente vai ficar aqui, ó, ax1 menos ax2. Dá para pôr o a em evidência. Ó. Coloquei aqui o a em evidência. Então, a gente chega nessa expressão. A multiplica x1 menos x2 sobre x1 menos x2. Posso dividir x1 menos x2 sobre x1 menos x2. Então, isso resulta que A é maior que zero. Ou seja, a função vai ser sempre crescente se e somente se A for positivo. E ao contrário também, né? Se f de x igual a x mais b é decrescente, vai ser se e somente se o coeficiente angular for negativo. Então, mesma coisa, ó, a gente viu lá anteriormente, ó, que f de x igual a x mais b é decrescente, isso vai acontecer se e somente se, para qualquer x1 e x2, né? x1 menor que x2, o x1 aplicado na f menos, né, o x2 aplicado na f sobre x1 menos x2 vai dar um resultado menor que zero, tá? Então, aplicando aqui ó, o x1 na função e o x2 na função, a gente chega nessa expressão, tá? Fazendo a continha igual ao anterior, a gente vai chegar que A é menor que zero, ok? Então, portanto, nós vimos que graficamente, né, o A positivo a função é crescente, o A negativo a função é decrescente, e a gente viu aqui também algebricamente. Bom, caminhamos aí para o final do vídeo, né? Vamos só ver como que eu faço o estudo de sinal de uma função, né? Em outras palavras, a gente vai ver, eu quero responder a seguinte pergunta, né? Para quais valores de x, f de x é maior que zero, f de x é igual a zero e f de x é menor que zero. Vamos tomar essa função f de x qualquer aqui como exemplo, tá? Olhando aqui pelo gráfico, a gente já consegue identificar que a função aqui, ó, ela vem crescendo, tá? Mas até chegar aqui no menos 1, essa função ela tem imagens negativas. Ó. A imagem é menor do que zero. A f de x é menor que zero. Então, eu vou dizer que de menos infinito até menos 1, o sinal dessa função é negativo. Eu até fiz aqui essa reta para a gente fazer a anotação. Ó. Então, eu vou colocar aqui ó, nesse intervalo que ela é negativa. Então, ó, percebam que a imagem da função, conforme ela vai crescendo aqui até chegar no menos 1, mas ela sempre leva aqui em valores negativos. Então, de menos infinito até menos 1, ela é negativa. Ó. Agora, em menos 1, f de x é igual a zero. Tá? Então, sempre onde ela toca, né, onde ela corta o eixo x, ela vai ser zero, que aqui no caso, então, é menos 1, 2, 4 e 7. Tá? É onde a função é zero. Agora, ó, de menos 1 até aqui, ó, o 2, a função ela é crescente, depois decresce, mas ela vai ser positiva. Veja, ela está acima aqui do eixo x. Né? Então, no intervalo ó, menos 1 até 2, a função é positiva. O sinal dela é positivo. Eu vou colocar um maisinho aqui. Então, está aqui o sinalzinho de mais. Percebam ó, que de 2 até 4, também a função ela cresce e decresce, mas ela está sempre na parte superior aqui do eixo x. Então, aqui ela também é positiva. Então, vou adicionar o maisinho aqui. Agora, ó, do menos 4 aqui até o 7, ó, o sinal da função está sempre abaixo do eixo x, então ela vai ser negativa. Então, vou colocar aqui o sinalzinho de menos. Ó. E do 7 até o infinito, ela está sempre crescendo aqui. Então, a partir daqui, ela sempre vai ser
o sinal dela vai ser sempre positivo, ok? Então, vou pôr um sinalzinho aqui de mais, tá? Então, f de x nesse exemplo nosso ó, vai ser 0 quando x for menos 1, x2, x4 ou x7. Faltou aqui o x7, tá? Ela vai ser maior que 0 ó, nos intervalos menos 1, x estando entre menos 1 e 2, ó, tá aqui, x estando entre menos 1 e 2, ou 2 e 4, ou também para x maior que 7, x maior que 7. E ela vai ser menor que 0 nos intervalos ó, x é menor que menos 1 e quando x está entre 4 e 7, 4 menor que x menor que 7. Tá? Então, nós fizemos aqui o estudo do sinal dessa função. Tá? Agora, como seria o sinal da função afim? Né? A gente viu que a função afim ela tem apenas um zero. Então, ela vai assumir aí um valor, um sinal negativo, depois um zero e depois vai ter um valor positivo. A gente só precisa entender e encontrar onde isso acontece. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vamos estudar os sinais da função f de x igual a 2x menos 1. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o zero dessa função. Tá? Então, o zero da função, ó, a gente pega 2x menos 1 igual a zero, eu vou encontrar que x é meio. E aí eu vou construir aqui ó, uma reta, tá vendo? Para a gente fazer o estudo. Então, eu vou marcar aqui um meio, e eu sei que para um lado vai ser positivo ou negativo, e para o outro vai ser positivo ou negativo, o sinal da função, porque ela é uma reta, tá? Percebam que o coeficiente angular da reta é 2, então ela é uma reta crescente. Tá? Então, percebam que ela é crescente. Se ela é crescente, significa o quê? Que do meio para baixo, ela vai vir crescendo, ok? Então, ela vai vir aí assumindo uma imagem negativa. Do meio para frente, ela vai continuar crescendo. Então, ela vai assumir uma imagem positiva agora, tá? Então, para x maior que meio, f de x é maior que zero. Para x menor que meio, f de x é menor que zero. Ou seja, até o meio, o sinal da função é negativa, e depois de meio, o sinal da função é positivo. Ok? Como tarefa, eu vou deixar aí para vocês estudar os sinais da função f de x igual a menos 2x mais 4. Ok? Bom, e com isso nós encerramos o vídeo sobre função linear. Façam os exemplos que eu solicitei e vocês já têm condição de fazer vários exercícios aí da lista. Então, até o próximo vídeo.